Olá pessoal, Luciano Matias, criador do canal Crypto Craziness. E as moedas digitais dos bancos centrais, ou as CBDCs, Central Bank Digital Currency, são exatamente o que o nome sugere. São versões digitais da moeda fiduciária de um estado ou país. Mas como isso difere do dinheiro que está em uma conta bancária digital, usado para fazer transações no débito ou Pix? Hoje a gente vai falar sobre suas implicações, tanto no mundo cripto quanto no mundo real. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e você será notificado. E vamos lá! O que é uma CBDC? CBDC é uma moeda virtual apoiada e emitida por um banco central. Diante do grande aumento em popularidade das criptomoedas e stablecoins, ficou claro para os bancos centrais do mundo todo que se eles não fornecerem uma alternativa ao dinheiro físico, eles vão ficar para trás. Elas são semelhantes às stablecoins, que são pareadas em uma moeda fiduciária na proporção de 1 para 1. Por exemplo, uma stablecoin como o Tether é administrada por uma entidade privatizada e centralizada que detém uma quantia específica de dinheiro emitido pelo Banco Central. Eles mantêm esses ativos para que suas stablecoins possam refletir o valor exato das moedas fiduciárias, teoricamente. Uma CBDC é gerenciada por um livro-razão digital que pode ou não ser uma blockchain, agilizando e garantindo pagamentos entre bancos, instituições e indivíduos. O FMI, Fundo Monetário Internacional, considera as CBDCs uma nova forma de dinheiro, por serem em formato digital, emitidas pelo Banco Central de um país, com o intuito de servir como a sua moeda legal. Atualmente, essas moedas são uma das inovações mais revolucionárias no ecossistema financeiro global, sendo um dos temas mais polêmicos no momento no mundo cripto. Com a evolução desse tipo de ativo e das regulações mundiais, muitas perguntas CBDC versus cripto estão surgindo por aí. Mas como pode funcionar uma CBDC? Existem diversas maneiras de implementação pelos bancos centrais, onde sua principal tendência é funcionar em carteiras, wallets, semelhantes ao Apple Pay, ao Google Wallet ou Samsung Pay. E qual é o objetivo das CBDCs? O conceito de uma moeda digital existe há mais de 25 anos, sendo as agências centrais pioneiras em sua emissão, como a gente teve o DigiCash em 1989 e o eGold em 1996, mas que não vingaram. A criação do Bitcoin em 2009 mudou consideravelmente esse modelo, já que estabeleceu-se um livro-razão descentralizado, baseado em blockchain, para a execução de transações e manutenção de registros, criando uma moeda amplamente negociada e independente de qualquer autoridade monetária. Nos últimos anos, tivemos mudanças consideráveis nesse cenário, chamando cada vez mais a atenção dos bancos centrais para a criação das CBDCs, como por exemplo, a crescente importância do dinheiro digital durante a pandemia Covid-19, a mudança para pagamentos digitais, como por exemplo o Pix no Brasil, e as preocupações com as pessoas que não possuem acesso a serviços bancários tradicionais. Ou seja, veículos de política monetária e social que podem limitar seu uso a necessidades fundamentais, áreas específicas ou períodos definidos, além de resolver o desafio de uma inclusão financeira mais abrangente. Elas parecem ser mais do que apenas uma réplica digital da moeda tradicional, onde podem assumir muitas formas, cada uma com várias implicações para os sistemas de pagamento, transmissão da política monetária e estrutura e estabilidade do sistema financeiro. E por que os governos querem uma CBDC? O Bank for International Settlements aponta 3 razões para o recente aumento de interesse nelas. O foco, que vem aumentando cada vez mais em torno do Bitcoin e nas demais criptomoedas, o debate sobre stablecoins, também cada vez mais forte, e a entrada das Big Tech nas finanças. Ainda, o FMI disse que elas promovem a inclusão financeira, já que muitos cidadãos não teriam necessidade de uma conta bancária. Isso é um grande problema em países como a Indonésia, onde 1/3 da população não tem acesso a serviços financeiros tradicionais, mas muitas vezes tem acesso à internet móvel. O que na verdade é uma das maiores motivações do mundo cripto, não ter os bancos centrais envolvidos na narrativa. E quais são os tipos de CBDCs? A gente tem as de uso geral, onde o termo CBDC de uso geral refere-se a uma CBDC que seria distribuída para a população. Anonimato, rastreabilidade, disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano e a viabilidade de uma aplicação de taxa de juros são elementos dessa moeda de varejo. Essa ideia
ideia está ganhando muita força entre os bancos centrais em mercados emergentes, devido ao desejo de liderar o setor de fintech em rápido crescimento, promover a inclusão financeira, acelerando a transição para uma sociedade sem papel e reduzir os custos de impressão e manuseio de moeda. E CBDCs de atacado. Uma CBDC de atacado é para os bancos que mantêm depósitos de reserva em um banco central. Ela poderia ser usada para aumentar a eficiência dos pagamentos e liquidações de títulos, e ainda reduzir os riscos de crédito e liquidez da contraparte. Isso seria uma mudança significativa do modelo atual, no qual o Banco Central debita e credita contas sem realmente movimentar dinheiro, tornando os sistemas financeiros mais rápidos, baratos e seguros. E quais países já têm uma CBDC hoje? O primeiro país a lançar uma CBDC foi as Bahamas, em outubro de 2020. Seu Banco Central emite os Sand Dollars, assim como o dólar das Bahamas, mantendo um registro e um controle de todos os ativos em circulação. Segundo o site cbdctracker.org, já existe uma CBDC rodando na Jamaica e projetos piloto acontecendo na China, Nigéria, Caribe, França, entre outros. Ainda há 19 outros países que estão com o projeto em prova de conceito, como se fosse uma pesquisa mais avançada. Entre eles Brasil, Rússia, Japão e outros 80 países estão em fase de pesquisa ainda. E qual a diferença entre as CBDCs e as criptomoedas? As criptomoedas usam blockchains públicas, ou seja, qualquer pessoa pode participar de suas operações essenciais, o que ajuda a preservar a sua natureza autônoma e descentralizada. Já as CBDCs usam uma blockchain privada, que nada mais é que um livro-razão que funciona como um banco de dados fechado e seguro, com conceitos de criptografia, e ele não é descentralizado. Suas restrições são definidas por um banco central e sua autoridade é atribuída à base de usuários em suas redes de acordo com os interesses e escolhas deles. Ou seja, enquanto as criptomoedas são descentralizadas, as CBDCs são 100% centralizadas. Além disso, as criptomoedas fornecem anonimato. Já as CBDCs permitem que os bancos centrais vejam quem possui o que fazem, onde gastam, como gastam, etc. Vale mencionar também que as CBDCs não são stablecoins. Elas não seriam atreladas a uma moeda fiduciária. Em vez disso, elas seriam a própria moeda fiduciária. Por exemplo, uma nota de CBDC seria idêntica a uma nota de dólar. Enfim, as CBDCs devem ser utilizadas como substitutas das moedas fiduciárias. A ideia é fornecer aos consumidores a facilidade e a segurança da movimentação digital, bem como a circulação regulada e respaldada por reservas do sistema bancário tradicional. Elas são feitas para servir como uma reserva de valor, uma unidade de conta e um meio de troca nas transações cotidianas, como moeda tradicional, sendo apoiadas totalmente pela confiança do governo emissor. Aí vai depender de quanta confiança você põe nesse governo ou não. E quais são as vantagens e as desvantagens das CBDCs? Uma visão geral. Com vantagens, elas facilitam a implementação da política monetária e das funções governamentais, como as de atacado, para automatizar o processo entre bancos, e as de varejo ou de uso geral, para conectar diretamente clientes e bancos centrais. Elas reduzem o trabalho e a quantidade de processos na distribuição de benefícios e no cálculo e cobrança de impostos. Também eliminam o perigo de um terceiro desequilibrar o sistema monetário, já que o Banco Central é responsável por qualquer risco remanescente no sistema. Ainda funcionam como uma conta bancária convencional e podem incluir proteções de privacidade. E por fim, impedem atividades ilegais, uma vez que o Banco Central pode facilmente rastrear o dinheiro usando criptografia e o livro-razão público, proibindo assim atividades criminosas e transações ilegais. E quais as desvantagens? As CBDCs nem sempre são a resposta para o problema da centralização, visto que a autoridade para realizar transações ainda é delegada e investida ao Banco Central. O administrador é responsável por coletar e divulgar as identificações digitais. Portanto, os usuários teriam que abrir mão de sua privacidade. Consequentemente, levantamos a questão da segurança. Já que as transações são visíveis aos bancos centrais, criminosos podem hackear e fazer uso indevido de informações, ou os bancos centrais podem proibir transações de cidadão para cidadão. Hoje já temos o Bitcoin e outras criptomoedas que nos ajudam com os pagamentos internacionais e entre moedas, sendo uma razão a menos para utilizá-las. Ainda teríamos barreiras jurídicas e regulatórias para pagamentos entre fronteiras, ou seja, seria um desafio reunir essas estruturas. Por fim, pode-se ter
ter efeitos não intencionais nos mercados de câmbio. Por exemplo, a CBDC da China pretende ameaçar o domínio do dólar. Se o Yuan Digital se tornar a principal ferramenta de pagamento na China, onde as empresas globais serão forçadas a usá-lo para fazer negócios, afetando potencialmente o papel do dólar. E qual o futuro delas? Ficou claro que as CBDCs poderão perturbar o sistema atual de reservas fracionárias, permitindo que os bancos comerciais criem mais dinheiro com o intuito de emprestar mais do que tem em depósitos líquidos, levantando, é óbvio, a questão da inflação. No entanto, sabemos que a tomada de decisão em relação a empréstimos e investimentos são através de depósitos bancários, tornando os bancos tradicionais em fundos de empréstimos intermediários como hipotecas. Ocorreria um estreitamento do sistema bancário, sendo supervisionado principalmente pelo Banco Central. Isso equivaleria a uma grande revolução financeira, com inúmeras vantagens e desvantagens. Os bancos centrais estariam consideravelmente mais bem equipados para evitar corridas bancárias e monitorar as escolhas arriscadas de crédito, empréstimos dos bancos privados. Especialistas afirmam que uma CBDC bem projetada será um ativo de pagamento e liquidação de seguro e imparcial, atuando como uma plataforma interoperável compartilhada para um novo ecossistema de pagamento se organizar. Mas será? Ainda dizem que haverá uma arquitetura integrada de finanças abertas que acolhe a concorrência e a inovação, mantendo o controle democrático sobre a moeda. Mas será? Será que as CBDCs garantiriam a nossa liberdade? Para continuar esse assunto, o próximo vídeo do canal será uma análise um pouco mais anárquica e libertária desse tema. E como já dizia Friedrich Hayek, há sempre uma relação inversa entre autoridade governamental e liberdade individual. Por hoje é isso, pessoal. Obrigado, até a próxima.